Astrologia esotérica. Interpretação da obra de Jofra. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Capítulo 3. Gêmeos, de 20 de maio a 20 de junho. Gêmeos e o mistério da dualidade são uma magnífica e mesma coisa. Os pares de opostos, branco e negro, mortal e imortal, etc., se dividem e se separam pela primeira vez. Ao iniciar em Áries, logo se intensificando em Touro, as forças se dividem agora pela primeira vez no zodíaco. As famosas colunas que guardam as portas de entrada dos templos, Jaquim e Borrais, os pilares de Hermes, sem dúvida alguma pertencem a estes mistérios. Assim forma-se a lei do triângulo, de maneira que este processo voltará de qualquer maneira a incidir sobre o cérebro, no que se relaciona à regência do intelecto e das funções cerebrais em geral. Os pares de opostos no fundo regem tudo, são o conúbio da força criadora destrutora da natureza, do nascimento-morte que se manifesta em toda a criação. Tal diferença tão marcante faz os geminianos possuidores de uma dupla personalidade, desconcertantes e absolutamente opostas uma da outra. Nos brasões e demais símbolos aparecem as águias, e outros animais de dupla cabeça, são representantes destes mistérios, tese e antítese, amor e ódio, paz e guerra, nascimento e morte, etc. Mercúrio dá a estes nativos grande lucidez mental, facilidade de expressão, e são muito diligentes em todas as coisas. O planeta regente, ainda que comande a mente dando inteligente clara, é também símbolo da energia criadora seminal, pelo qual esta lâmina é definitivamente sexual. Nus, marido e mulher, ela indicando com usa a mão direita a terra, mostrando possessão e necessidade de baixar ele, com a esquerda, indica os céus, mostrando que, após o processo de baixar, há que se ascender, subir, e os dois, com as demais mãos sustentam o caduceu de Mercúrio, vara sobre a qual se elevam duas serpentes aladas de luz, com as cores alquímicas azul e vermelho. Um espelho reflete uma figura, se reduzirmos o todo, a multiplicidade, a unidade primordial, regressaremos ao óvulo e ao espermatozoide, as águas da vida, das quais somos seu reflexo. Esse é o mistério. No primeiro plano, à nossa esquerda, encontramos o unicórnio. Além de simbolizar a espada, ou a palavra de Deus, é o símbolo antiquíssimo da castidade científica. Normalmente se desenha um cavalo de alva cor, porém, uma ou outra forma, a forma simbolizada pelos gnósticos, vai mostrá-lo com corpo branco, cabeça vermelha e olhos azuis. Quem tiver entendimento, que entenda, pois aqui há sabedoria. É o unicórnio a representação da pura e penetrante força vital, viril, o spiritus mercurialis. Mas mesmo a ambivalência geminiana o mostrará como símbolo do monstrum hermafroditum. Este símbolo é posto na lâmina com grande sabedoria por Jofra, de tal maneira que diga muito. Nota do editor. Bem, além disso, o leão e o unicórnio também representam a duplicidade de gêmeos na antiga Índia, que aparecem como guardiões dos portões da cidade sagrada. Notamos que Jofra simbolizou gêmeos em diversas culturas e mitologias diferentes em seu quadro. Fonte: Enceelver, Simbolismo Deus Zodíaco de Jofra. O leão da lei é bem conhecido pelos gnósticos, porém não é muito sinocéfalo. O símil com cabeça de cão este representa, como se afirma na obra, pedra fundamental viva, os estratos contidos no interior da Terra, as 49 regiões do subconsciente, e a sabedoria da qual se extrai delas. Por isso é um macaco sábio que mede a Terra com um compasso maçônico. Nota do editor. Bem, vamos explicar um pouco melhor essa parte. O sinocéfalo, do grego kunoképhalos, que tem cabeça ou feice de cão, é uma representação mitológica, porém não é tão simples entender isso se seguirmos por esse caminho. Vamos nos guiar pelo macaco que mede o mundo. Na mitologia egípcia temos Toto, deus do conhecimento e da sabedoria, que normalmente é representado por um humano com cabeça de ibis, um pássaro. Porém este deus possui outras diversas representações e uma delas é um macaco, e não é qualquer macaco, é um babuíno, com cabeça de cachorro. Daí temos o tal sinocéfalo, pois Toto também é representado como um homem com cabeça de cachorro. Toto quase sempre é representado escrevendo algo, tomando notas como na imagem ao lado. Sobre a coluna da esquerda, rematada pelo sol, aparece o louco do tarô,
com os atributos do alquimista perfeito. Na outra coluna, à direita da esposa sacerdotisa, a temperança mescla os elixires sexuais, além de ter em seu peito o emblema da lei do triângulo. Nota do editor: note também as cores dos cálices. Não é à toa que um é solar e outro é lunar e a lua recebe as águas do sol. Os dois dragões alados de sabedoria, com as cores alquímicas das serpentes do caduceu, entrelaçam-se formando o sacro 8 com seus pescoços, enquanto contrapõem suas cabeças, atração e repulsão, duas leis fundamentais cósmicas de toda a criação. Estes dragões que formam o emblema da Santa Igreja Agnóstica são uma oitava superior das duas serpentes, e noutra oitava além, haverá a manifestação da águia de duas cabeças que com suas asas estendidas protege o divino andrógeno formado pelos casais, que praticam a alquimia sexual. Este divinal querubim leva o símbolo universal que está representando a venerável loja maçônica, mas é tão antigo que os milenares chineses e nossos antepassados indígenas o conheceram. Esse duplo símbolo são o esquadro, a quadratura, e o compasso, o círculo. A quadratura do círculo se resolve no homem e na mulher, unidos em alquímica posição tântrica, quando praticam sabiamente o arcano e levantam o templo do Deus vivo em si mesmos. A sabedoria do raio egípcio resolveu formidavelmente tal problema nas pirâmides. Pira igual fogo, mide igual medida, pira mais mide igual medida do fogo. Aproveitamos o momento para render honra a um de nossos heróis mais admirados, o Imhotep, ou Esculápio dos egípcios, mestre em medicina e construtor das pirâmides. Foi ele quem deixou os cânones para posteriores construções, como aquelas levadas a cabo no antigo império pelo faraó Seneferus, pai e mestre de Quéops. Imhotep, o muito venerável e adorável ser, imortal e iluminado, supera abismalmente aos mais elevados engenheiros da atualidade, contando somente com conhecimento puramente matemático. Gêmeos, a dualidade, mostra dois quadrados configurando uma estrela de 8 pontas. Π 3,1416, resolve a quadratura do círculo. Π duplicado, π, nos leva ineludivelmente aos mistérios do sexo. O elemento dos geminianos é o AR, suas cores são o alaranjado e o amarelo dourado, brilhante. Rafael é o seu regente e Mercúrio o seu planeta, de maneira que, com esses elementos combinados em sábia meditação, pode ajudar ao nativo do signo em questão para a autorrealização. Nota do editor: bem, tem mais algumas representações neste quadro. Temos a dualidade expressa em diferentes culturas, mitologias e crenças. Como lado negativo ou feminino temos a mulher, a coluna azul boaz, o unicórnio, o dragão azul, e acima da coluna, a lua e o cálice. Como lado positivo ou masculino temos o homem, a coluna vermelha Jaquen, o leão, o dragão vermelho, e acima da coluna, o sol e o galho com folhas. A lua e o sol são símbolos bem conhecidos e o cálice, símbolo do útero, e o galho, símbolo do falo, também. Além disso, nota-se que todas as figuras neste quadro estão nas nuvens e sustentadas por elas. Nota do editor: além do que já foi esclarecido, sabemos que o símbolo π que foi citado é também o símbolo de Gêmeos. Note que todos os quadros têm o símbolo do signo naquela mesma região, inferior central. O caduceu de Hermes é o próprio símbolo dele, que é Mercúrio, na mitologia romana. Bem na parte superior, da esquerda para a direita do quadro, temos o selo mágico de Mercúrio, o símbolo de Rafael, que é o próprio regente de Mercúrio, e o símbolo de Ofiel, que é o espírito olímpico de Mercúrio. A seguir, embaixo dos dragões, temos o símbolo de Tiriel, espírito de Mercúrio à esquerda e um símbolo que desconheço à direita. No caduceu temos vários símbolos que acredito que representem o Mercúrio alquímico ou Mercúrio sublimado. O primeiro deles é pro próprio símbolo de Mercúrio. Os dois últimos são símbolos que Mercúrio sublimado, mas os três do meio eu não sei. Acredito que também representem Mercúrio. Defeitos. Somente alguns deles. Charlatanice, monopólio nas conversações, divagação e não constância na mente e nos atos, excesso de nervosismo, fácil irritabilidade, facilidade para cair como vítima da adulação. Gêmeos e o amor. A natureza dual do geminiano o faz um amante muito difícil, pois quem se enamorar dele, de pronto se encontrará frente a outra personalidade totalmente distinta da conquistada, e muito difícil voltar a sê-la.
Resulta também muito contrariante seu raciocínio excessivo, já que querem resolver tudo cerebralmente, e não com o coração. Talvez seja esta atitude que o desconcerte, a tal ponto que busca e necessita constantemente de muita compreensão e proteção. Por isso necessita de muito amor, ainda que não o dê por igual, e sua necessidade é tal que pode ser facilmente enganado. Necessita estar sempre acompanhado, ainda que de alguém com quem não esteja totalmente satisfeito, a fim de sentir-se protegido. Volúvel e cambiante, pode deixar de pronto um amor que parecia ser definitivo, como se nada jamais houvesse acontecido. Seu principal complemento é o mercuriano, pelo que estará satisfeito e será fiel, desde que ache afinidade de mentalidades. Como é demasiado volúvel e inquieto por dentro, por fora exige repouso, segurança e tranquilidade. Assim, pois, uma pessoa que lhe dê essa pacífica e constante segurança, pode fazê-lo sentir-se feliz, especialmente se a pessoa escolhida souber lhe dar compreensão. Mesmo assim, será volúvel várias vezes e até infiel. O homem de Gêmeos. Sua dupla personalidade e caráter cambiante não o dão de forma alguma a característica de homem fiel. Assim, martiriza sua esposa no matrimônio, ou sua companheira. Ainda assim, quando voltar à anterior personalidade, novamente jurará fidelidade e amor eterno, o que durará até que apareça de novo o outro eu, que inclusive desfruta não somente com seu caso ou romance, senão também com os preliminares. No entanto, nesse dualismo, anseiam encontrar uma companheira perfeita. Sua arma de conquista, naturalmente, é sua intensa intelectualidade, pois Mercúrio lhe dá uma mente muito fecunda e capaz de grandes façanhas. Sua grande mobilidade o impede de ficar em um ponto de equilíbrio, não pode estar circunscrito, limitado nem impedido, e bem no fundo seu outro eu, sempre o chamará e transbordante paixão. É hábil nos flertes, galanteios e adulações, com a agilidade da palavra, muito ciumento para com seu amor, devido ao machismo. Seu sistema nervoso tão móvel necessita de uma companheira de matrimônio demasiado compreensiva, que não o exaspere, que lhe dê a sensação de segurança e firmeza, coisas que ele não tem, é tanta a necessidade disso que pode pedi-la com contrariedade. Pretende ser tratado como homem, porém se comporta como um jovem inseguro. A mulher de Gêmeos. Mercúrio dá o brilho intelectual, a vivacidade, a sensibilidade e o mistério que outorga também ao homem, fazendo da geminiana uma agradável companheira, porém má dona de casa. Agrada-lhe muito racional, destacando-se em tudo que se relaciona com a papelada e o uso da inteligência. Seu critério é muito unilateral e totalmente racional, pelo que, como geralmente acontece, acaba em desavenças com o companheiro de matrimônio. Necessita controlar muito esse eu defeito de exclusividade e de independência, o que exige ao mesmo tempo uma elevada dose de compreensão de que é demasiado egoísta, no aspecto pessoal, ou seja, que exige sem dar. O volátil Mercúrio filosofal, o áureo azougue, dá à feminina geminiana muita graça e descrição em seus movimentos, resultando, portanto, muito atrativa para o sexo oposto. Necessita amar bastante a seu marido para adaptar-se às necessidades do lar. Como varão, é inclinada a ir à conquista, porém, por ser regular, conserva sempre sua dignidade. Definitivamente não pode estar só, de tal maneira que convém a ela buscar uma tarefa fora de seu lar, coisa que pode fazer sem se descuidar dele. Gêmeos e os demais signos. Com Áries, signos muito volúveis. Necessitam de muita cautela na sua primeira fase, especialmente na adaptação de Gêmeos ao fogoso Áries. Os filhos e mesmo o matrimônio os obrigam a corrigir seus desvios, ou o fracasso será evidente, porém, ao final, tudo já se pode equilibrar. Com Touro, são muito diferentes. A Touro não lhe interessa as especulações geminianas, e a Gêmeos resulta difícil responder às necessidades físicas do taurino. Para harmonizar, Touro necessita abandonar sua lentidão e Gêmeos, a sua rapidez. Assim, Gêmeos pode aproveitar o aspecto concreto e realista de Touro e vice-versa. Touro agilizar-se e regozijar-se com a originalidade geminiana. Com Gêmeos, dois volúveis que dificilmente se complementam se cada um não estudar a si próprio, para entender o outro. Como são pouco apegados às circunstâncias, posses, estatutos, etc., ambos podem empreender arriscadas empresas que possam alegrá-los como casal.
Vão se regozijar mais com a aventura e o sentido de humor que com a paixão em si mesma. Com Leão, estas duas correntes astrológicas são muito afins. Leão pode liberar amplamente seu espírito protetor, ainda que possa sobrepassar e sufocar o pobre Gêmeos, com suas pretensões e exigências. Leão por usa parte se achará um pouco decepcionado por não achar ressonância no seu intenso afeto e paixão, tendo em conta a chave de mudarem a si mesmos e não ao outro. Tudo poderá marchar às mil maravilhas. Com Virgem, Mercúrio, aqui governante de ambos os signos, acentuará diferenças em cada um de seus governados. Virgem achará Gêmeos inflexível, demasiadamente meticuloso, perfeccionista em extremo, e este, por sua vez, verá o virginiano com um austero e seco aprisionador. Virgem não poderá suportar o instável Gêmeos e sua mobilidade. Com Libra, este é um dos casos interessantes em que os opostos se conjugam, complementando-se para o mútuo benefício. Sabem sair da rotina e fazer do novo algo fecundo e decididamente criador. Libra será como um delicioso campo anti-estresse distensionador, e receberá de seu companheiro grande dose de fantasia, o que lhe será útil. Com Escorpião, o terrível Escorpião não quererá de maneira alguma se entender com o volúvel geminiano e indisporá seu companheiro com sua inconsciente maneira de ser, precipitada e aguda. O que é mais descontrolado nessa possível união é Gêmeos, que sairá perdendo. Com Capricórnio, bons como esposos para negócios, associações intelectuais ou algo assim. Ambos podem formar um matrimônio que possa compensar debilidades e equilibrar qualidades. Assim, o disciplinado capricorniano dará solidez à brilhante mentalidade do geminiano. Gêmeos necessita moderar sua impaciência e Capricórnio precisa tornar-se flexível. Com Aquário, formam uma dupla decididamente extravagante, ou pelo menos bastante original, compartilham com diversas afinidades, pois ambos os signos se dão muito bem às constantes mudanças, viagens, transformações, etc. Com Peixes, o sensível Peixes necessitado de compreensão, vai se unir prazerosamente a Gêmeos, que se sentirá atrapalhado em sua mobilidade, contraindo problemas por isso. São signos bastante diferentes e de acoplamento difícil. Não se aconselha a formação de tal par, pois são signos duplos e distintos.